tarde a todos. Damos seguimento às entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Chaves. Dos 5 candidatos apresentados oficialmente, tenho o gosto de ter comigo hoje em estúdio Manuela Tender, candidata do Chega à autarquia flaviense. Manuela Tender tem 54 anos, é natural do concelho de Valpaços e professora de profissão. Foi vereadora na Câmara Municipal de Chaves, no Executivo do Partido Social Democrata. Atualmente é deputada do Chega pelo Círculo Eleitoral de Vila Real. Apresenta a candidatura a Chaves com o lema Amar Chaves. Muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio do canal Alto Tâmega. Se for eleita Presidente da Câmara Municipal de Chaves, está preparada para deixar o cargo de deputada da Assembleia da República? Muito boa tarde, Sara, boa tarde a todos. Naturalmente que sim, portanto, eu estou neste momento no exercício de funções na Assembleia da República, além de ter sido vereadora na oposição no município de Chaves, fui também deputada municipal vários anos. E, naturalmente, sendo Chaves neste momento a minha cidade, a cidade que eu escolhi para trabalhar e para viver, a cidade onde nasceram os meus filhos, o concelho onde hoje de facto tenho as minhas raízes, eu, se vencer a Câmara e se vencer estas eleições, naturalmente assumirei o lugar de Presidente da Câmara de Chaves. É a prioridade para si? É a minha prioridade. O que é que a motivou a candidatar-se à Câmara Municipal de Chaves, tendo em conta a sua mudança ideológica e também no seu percurso político ao longo destes anos? Bom, aquilo que me motiva, primeiro, é, como diz o lema da minha candidatura, Amar Chaves. Amar Chaves, cidade, concelho, flavienses. Depois perceber que Chaves perdeu dinâmica e tem vindo a perder dinâmica a vários níveis. Tem vindo a perder capacidade de influência, tem vindo a perder dinâmica económica, tem vindo a perder população. Chaves continua a ser uma cidade sem respostas para os seus jovens, continua a ser uma cidade que, de facto, não apresenta soluções para a solidão, para as necessidades, para as carências que vive a sua população idosa. Continua a ser uma cidade com graves problemas a nível de acessibilidades. Nós estamos condenados à rodovia e não temos tido presidentes de Câmara com capacidade reivindicativa que permitam fazer com que Chaves se afirme também do ponto de vista, por exemplo, da ferrovia. Aquilo, do meu ponto de vista, é estrutural, é fundamental. Atendendo a todas estas circunstâncias, atendendo à minha experiência, não só do ponto de vista autárquico como deputada municipal e como vereadora da oposição, mas também às competências que eu tenho adquirido no exercício do meu cargo na Assembleia da República, eu entendo que, de facto, posso trazer para Chaves uma nova dinâmica, uma nova determinação, uma nova força, uma nova energia que volte a colocar Chaves no centro daquilo que é a região, no centro do ponto de vista da atividade turística, da atividade económica, das reivindicações no que respeita às acessibilidades, no que respeita ao acesso a serviços fundamentais, que nós temos vindo a perder. Eu entendo que Chaves padece neste momento de uma grande debilidade da voz daquele que representa o concelho de Chaves. Neste momento, ou quando também estava no Executivo pelo PSD, também já acontecia? Eu estava, já acontecia, porque o Presidente é o mesmo, eu estive como vereadora da oposição no primeiro mandato do Nuno Vaz. E, portanto, na altura houve uma série de promessas, nós olhamos para o caderno de promessas do primeiro mandato do Nuno Vaz e estão quase todas por cumprir. Portanto, tem sido uma absoluta desilusão e os flavienses sabem disso. E o resultado das últimas legislativas mostra isso. Não podemos esquecer que o Nuno Vaz é Presidente da Câmara Municipal de Chaves, há 2 mandatos, está a terminar o 2º mandato, era o mandatário da candidatura do PS nas legislativas de 2025, 18 de maio, é de facto alguém que lutou para que o PS pudesse ter um lugar de destaque nessas legislativas e o PS perdeu
no distrito de Vila Real, perdeu, de facto, protagonismo, perdeu muitos votos e perdeu o segundo deputado, que eu julgo que nunca aconteceu, o PS ficar com apenas um eleito no distrito de Vila Real. E, portanto, isso mostra que o Nuno Vaz, neste momento, está desacreditado. As pessoas sabem que é muita conversa, que são muitas promessas, mas que não há capacidade reivindicativa, não há uma voz firme, determinada na defesa da região e, portanto, tudo isso tem vindo a mostrar que as expectativas que havia quando foi eleito pela primeira vez, neste momento, têm sido goradas, têm dado lugar à desilusão, à frustração e os flavienses, naturalmente, saberão avaliar dessa inconsequência daquilo que são as suas promessas que acabam por não se concretizar. De facto, já na altura, como disse, Chaves padecia desta incapacidade de ter uma voz firme na defesa do seu território e das suas pessoas e também na defesa do Alto Tâmega. Há um aspecto que eu acho que é simbólico, mas que os cidadãos desta região conseguem, através dele, perceber a incapacidade que os nossos autarcas têm tido de lutar pela região e pelos seus cidadãos. Nós vimos, e eu faço esta viagem muitas vezes, por razões não é, do exercício da profissão ou do exercício do cargo, tenho de me deslocar constantemente Chaves-Lisboa. E o que eu verifico é que, quando eu regresso, normalmente regresso à noite, a A1 está iluminada, as saídas da A1 estão todas iluminadas, as saídas da A41, A42, da A7, da A11, da A3 estão todas iluminadas e quando chegamos à A24, todas as saídas da A24 não têm iluminação. Isso é competência... É um apagão completo. Eu sei que não é competência das câmaras, mas como é que os nossos autarcas, como é que os autarcas da cima do Alto Tâmega e Barroso, como é que os autarcas até da Cimedouro, porque há uma parte também, não é, que já apanha ali Vila Real, como é que esses autarcas permitem que estas saídas da A24 estejam completamente às escuras, colocando em causa a segurança dos cidadãos, porque muitas vezes quem não conhece tão bem a estrada como nós que a fazemos muitas vezes, pode aperceber-se da saída muito em cima, ter uma travagem brusca que vai gerar acidentes. Isto tudo coloca em causa a segurança. E isto não pode ser aceito pelos autarcas. Isto mostra que os nossos autarcas não têm capacidade de erguer a sua voz na defesa das suas populações. Não há qualquer publicidade àquilo que são as valências, o património do território. Nós passamos em zonas, em Espanha, aqui pelo nosso país fora, em que está anunciado o castelo daqui, a Basílica de Além. Chegamos aqui e não há qualquer referência na autoestrada à nossa valência termal, à nossa valência monumental, etc. Tendo em conta que está já a levantar esse tema da A24, essa será uma das prioridades suas como candidata? Será uma reivindicação. Nós temos neste momento a A24 sem portagens, graças ao Chega, porque era uma promessa eleitoral nossa, que cumprimos, e que o PS, tendo-se antecipado na apresentação de uma iniciativa, nós tínhamos dois caminhos. Ou apresentar uma outra iniciativa no mesmo sentido, o que, a nosso ver, não fazia sentido, porque nós temos de ser honestos também do ponto de vista da apresentação de iniciativas legislativas. Se há uma iniciativa legislativa que vai ao encontro daquilo que era uma promessa eleitoral nossa, se nós entendemos que aquela medida é fundamental para os cidadãos e para o território, portanto, eu acho que é normal que, se a iniciativa deu entrada, nós aceitemos votar a favor daquela iniciativa e foi o que fizemos. Se o PS não se tivesse antecipado, e o PS antecipou-se porque sabia que eu Chega ia apresentar essa iniciativa, que era uma promessa eleitoral nossa, se o PS não se tivesse antecipado a apresentar a medida de eliminação das portagens nas ex-SCUT, o Chega tê-lo-ia feito. Tendo o PS dado a entrada primeiro, o Chega decidiu apoiar a iniciativa e, bem, é uma medida de justiça, é uma medida que contribui muito para a coesão
territorial, que tão apregoada, mas que nunca acaba por nunca ser implementada, e é uma medida da mais elementar justiça, e que outras prioridades para o acesso aos cidadãos, aos serviços por parte dos cidadãos, isto é, houve uma centralização de serviços ao nível da saúde, ao nível da justiça, há aqui um mecanismo centralizador, não só em Lisboa, mas também nas capitais de distrito. Ora bem, se os cidadãos precisam de aceder ao Hospital de Vila Real, se precisam de aceder ao Tribunal de Vila Real, isso tem de pagar portagens, além do custo do acesso ao serviço, que é o mesmo de outro cidadão qualquer que resida, por exemplo, na área onde estão implantados estes serviços, ao cidadão que vai do Alto Tâmega ainda acrescia o custo das portagens, o custo do combustível, não é? Da deslocação. Bom, e então entendemos que é da mais elementar justiça. Neste momento as portagens estão abolidas, e muito bem, graças ao Chega. Nós vamos, neste momento, lutar também para que haja iluminação nas saídas, que entendemos que é uma medida de segurança, mas vamos lutar por uma outra coisa. Vamos lutar pela ferrovia e pela reposição da linha do Corvo. E essa também, esquecendo aqui um bocadinho a parte de, enquanto deputada, como candidata, que prioridades é que tem para o Conselho, que o Partido Chega tem para o Conselho? As prioridades absolutas, 3 prioridades. São muitas. Do ponto de vista das acessibilidades, lutaremos sempre pela ferrovia. Uma outra prioridade nossa será, naturalmente, o reforço das valências de saúde presentes no Hospital de Chaves. O Hospital de Chaves já foi designado Hospital Distrital de Chaves, tinha muitas valências, algumas delas foram deslocadas para a Vila Real. Nós entendemos que alguns serviços que exigem equipamentos altamente diferenciados, que exigem profissionais altamente qualificados, possam eventualmente estar centralizados, mas não admitimos que um cidadão tenha de ir a Vila Real para fazer uma consulta de rotina, para fazer uma pequena cirurgia que pode ser realizada em Vila Real e que não exige equipamento altamente diferenciado, que tem, naturalmente, por vezes, custos muitíssimo elevados. Portanto, nós vamos lutar para que o Hospital de Chaves tenha mais serviços de saúde, sejam repostas as valências que foram retiradas, vamos lutar sempre para manter a urgência médico-cirúrgica, que está em risco e que, se nós formos ver, essa urgência médico-cirúrgica exige valências que neste momento não têm sido cumpridas. Por exemplo, pediatria, nem sempre temos a oferta no Hospital de Chaves, colocando em risco crianças e isso nós não podemos permitir. Portanto, será ferrovia, as acessibilidades, a economia, a saúde e a captação de investimento. Porque sem captação de investimento e sem um tecido empresarial e industrial significativo, Chaves continuará a perder a sua população. Nós temos os nossos jovens que saem de Chaves para estudar nas universidades e que depois, muitas vezes, por muito que amem a sua terra, não conseguem regressar porque não têm aqui oferta, não têm emprego. E, portanto, é fundamental nós assegurarmos que haja um tecido empresarial sólido, que haja condições de competitividade para as nossas empresas, para que polos industriais se possam desenvolver no nosso concelho. E, para isso, o município tem também uma palavra a dizer, sob o ponto de vista de impostos e de algumas, do ponto de vista da derrama e do ponto de vista de impostos que estão no âmbito do município, da Câmara Municipal, e também permitindo que, por exemplo, na Câmara haja um gabinete que dê apoio a pessoas que querem sondar o mercado, querem perceber que condições Chaves tem para oferecer aos empresários para a implantação de uma empresa ou de uma unidade industrial. Do ponto de vista dos licenciamentos, é preciso também promover-se a total transparência e celeridade. Há licenciamentos em Chaves que têm suscitado muitas dúvidas e é preciso que sejam avaliados. E sobre algumas obras e sobre alguns licenciamentos, nós pediremos, naturalmente, que haja uma auditoria, porque entendemos que há situações que merecem muita dúvida e que precisam de ser avaliadas do ponto de vista da transparência, da legalidade, e nós não deixaremos de o promover. Depois, há uma outra questão que também nos parece que é fundamental, e que resulta de uma falta de brio e de uma falta de zelo,
quem ama cuida, e nós cuidaremos da cidade e cuidaremos do concelho. Nós notamos hoje que Chaves é uma cidade suja, desorganizada, que não tem jardins. Nós já fomos considerados a cidade de jardim. Tínhamos jardins extraordinários. Neste momento, Chaves está uma cidade descuidada. Não há brio, não há zelo. É preciso cuidar da higiene urbana. Nós temos, muitas vezes, amontoados de lixo nas zonas centrais da nossa cidade. Isto é um péssimo cartão de visita. Isto não pode acontecer. Do ponto de vista social? Que propostas é que tem? Que medidas é que... Do ponto de vista social, nós teremos sempre de ter medidas de apoio para famílias que estão em situação de vulnerabilidade, para idosos que vivam sozinhos, para crianças de famílias com alguma debilidade económica, e não só económica, às vezes famílias que estão em situações de litígio, em situações de dificuldade, do ponto de vista social, é preciso ter um olhar atento para essas famílias. É preciso que o município aposte também no apoio à renda nas famílias que efetivamente o merecem, e esse apoio à renda tem de ser muito avaliado, a forma como está a ser promovido. Porque há famílias que estão, ou há pessoas que estão a beneficiar de apoio à renda e que, se calhar, nunca deram nenhum contributo ao nosso concelho e que são pessoas chegadas de outros países e que não têm qualquer enquadramento. E como é que o Chega pretende chegar a todos os cidadãos sem exclusão de nenhum? Com estas medidas do ponto de vista... Nós temos de avaliar sempre quais são as prioridades, quais são as situações de maior fragilidade, maior vulnerabilidade. Naturalmente que a maior vulnerabilidade económica ou social, situações de pessoas com deficiência, por exemplo, há situações às quais nós temos de dar prioridade. Idosos sozinhos, sem condições económicas que lhe permitam ter uma vida digna. Crianças de famílias socialmente muito vulneráveis têm de ter um apoio, têm de ter, por exemplo, acesso imediato a creches, acesso a soluções que a Câmara tem de promover, de complemento das atividades escolares, como sejam ocupações de tempos livres, porque as crianças não podem ser deixadas sozinhas. E muitas vezes acontece que as famílias, as crianças depois têm um período de férias longo no verão, as famílias têm de continuar a trabalhar, têm um período de férias muito mais reduzido e é preciso ajudar a encontrar soluções para estas famílias que não têm a possibilidade de cuidar dos seus maiores e dos seus menores, porque isto também tem a ver muitas vezes com apoio à família, do ponto de vista das gerações mais idosas, que fizeram muito por nós, que fizeram muito por Chaves e que hoje Chaves precisa de ajudar a integrar, de ajudar a terminar a sua vida de uma forma digna e não abandonados na sua casa, sem acesso a serviço, sem acesso muitas vezes a consultas, sem acesso a transporte que os leve quando precisam dirigir-se à cidade. Nós não podemos esquecer o mundo rural. O que este Executivo tem feito é uma aposta clara na cidade, em eventos culturais cujo retorno para o município eu entendo que é muito reduzido. Nós tivemos, por exemplo, recentemente um cartaz de festividades do Dia da Cidade e do município com muitos cantores. Eu acho que se esquece, primeiro, os valores locais. Nós temos na nossa região, no nosso concelho, excelentes artistas, temos excelentes orquestras, excelentes bandas. Nós podíamos fazer uma semana cultural, digamos assim, à volta das comemorações do Dia da Cidade e do município, onde valorizássemos aquilo que eram as nossas, exatamente os artistas locais, os nossos valores. Perdão. É fundamental que nós saibamos que aquele retorno que nós damos, se houver uma banda local a atuar, é um investimento que vai ajudar essa banda a comprar instrumentos, que vai ajudar essa banda na sua sobrevivência, não é? Na sua afirmação. Não precisamos de trazer um leque tão largo de artistas que vêm desse Portugal fora e que custam, naturalmente, muitíssimo ao município.
E o dinheiro que se dá para isto não é o dinheiro do Presidente da Câmara, não é o dinheiro do município, é o dinheiro dos contribuintes. E nós temos de ver se esse dinheiro não podia ser investido, olhe, por exemplo, como dizia há pouco, em ação social, em apoio aos mais vulneráveis, na melhoria das acessibilidades, na requalificação de caminhos rurais, na requalificação de estradas, não é? Municipais. São opções. Eu entendo que entende-se que haja um concerto grande, significativo no Dia da Cidade. Agora, este leque tão alargado de artistas nacionais, sim, no Dia da Cidade e do município, acho que até, enfim, é um desprimor para os valores locais. Nas últimas eleições autárquicas, o Chega elegeu Valdemar Carneiro, escolheu, aliás, Valdemar Carneiro, tendo o partido obtido 500 votos em mais de 23 mil votantes. Acredita que conseguirá um resultado melhor nestas eleições autárquicas e, com isso, também conseguir mandatos, ver atribuídos mandatos, aliás? Naturalmente, sem desprimor para o Sr. Valdemar Carneiro. O Chega, na altura, estava a afirmar-se, era um partido absolutamente desconhecido, não é? O Sr. Valdemar Carneiro também não tinha o conhecimento do Conselho, ou não era reconhecido em todo o Conselho. Podia ser conhecido naturalmente em Chaves e na sua aldeia, mas não tinha nem a projeção, nem o reconhecimento do território que tenho eu, por exemplo, quer como deputada municipal, como vereadora e agora como deputada à Assembleia da República. E, portanto, naturalmente o Chega está a fazer um caminho, de afirmação, e na altura também elegeu um deputado municipal, já nessas eleições. Eu acredito que nós hoje a nossa luta é para ganhar a Câmara de Chaves. Mas se não ganharmos, se os flavienses assim entenderem, se não ganharmos, nós estaremos ali na luta por desenvolvimento, pela afirmação do Conselho e estaremos sempre disponíveis para duas atividades. Primeiro, a atividade fiscalizadora do órgão executivo, fiscalizando tudo aquilo que são as decisões, e segundo, também para apresentar os nossos contributos, porque nós, se formos oposição, não seremos uma oposição destrutiva, de votar tudo contra. Não, nós estaremos ali para apresentar as nossas propostas, as nossas soluções, para apresentar propostas de melhoria das iniciativas apresentadas pelo Executivo. Já tem candidato à Assembleia Municipal e também Sim. Às juntas de freguesia? Já temos candidato à Assembleia Municipal e é uma lista, enfim, temos o número 1 já está definido, será anunciado brevemente. Já temos vários outros, está quase completa a lista da Assembleia Municipal e já temos candidatos a várias freguesias. No entanto, eu devo dizer o seguinte, inicialmente, quando me propus avançar com a candidatura à Câmara, o meu objetivo era arranjar candidatos em todas as freguesias. Neste momento, eu tenho verificado nas freguesias mais pequenas que há alguma dificuldade, porque são freguesias onde há poucas famílias. E ao se constituir uma lista do PS e uma lista do PSD, praticamente todas as famílias estão envolvidas numa lista ou noutra lista. E quando se conversa com as pessoas, elas dizem, eu ia, mas já tenho o meu irmão na lista do PS, ou já tenho o meu primo na lista do PSD. Isso dificulta também a construção? Naturalmente dificulta, mas por outro lado, eu também considero o seguinte, os flavienses hoje já sabem muito bem o que é votar para a Assembleia de Freguesia, para a Assembleia Municipal e para a Câmara Municipal. Mesmo que o Chega não tenha lista em alguma freguesia, os flavienses terão a oportunidade de votar Chega para a Câmara e para a Assembleia. Nós sabemos que a nível local e a nível de Assembleia de Freguesia se vota muito na pessoa, no primeiro candidato, naquele que será, previsivelmente, ou que se quer, que cada um dos eleitores quer que seja o Presidente da Junta. E o Presidente da Junta muitas vezes nem sequer tem partido. Ele vai na lista deste ou daquele partido, mas muitas vezes a maior parte dos nossos presidentes de junta, ou candidatos a presidentes de junta,
São cidadãos que não são deste partido ou daquele. Muitos deles depois filiam-se num partido ou no outro, mas quando são candidatos nem sequer são de partido nenhum. Assumem digamos assim, essa função social, essa disponibilidade social de servir a sua comunidade e apresentam-se como candidatos pelo partido que os convidou. Portanto, nem sequer muitas vezes é o seu partido. Eu conheço muito bem os presidentes de freguesia do nosso concelho e, portanto, eu estarei sempre disponível para colaborar com todos, para trabalhar com todos, independentemente do partido que os tenha elegido, porque eu sei que, de facto, quem está em missão nestes cargos, seja de Presidente da Junta, da Assembleia, de Câmara, tem de trabalhar de uma forma articulada, em estreita colaboração e cooperação, porque eu valorizo muito o mundo rural e os presidentes de junta são, de facto, aqueles elementos fundamentais. A imagem principal. Exatamente, são a pessoa mais próxima das comunidades. E seja qual for o presidente da Câmara e seja de que partido for o presidente da Câmara, tem de respeitar sempre o presidente da junta, tem de colaborar com ele na resolução das carências, dos problemas das suas populações, das suas comunidades e, portanto, isso não será nunca embaraço. Nós teremos e já temos candidatos a algumas freguesias, teremos os candidatos que conseguirmos arranjar até ao prazo da apresentação das candidaturas. Onde não tivermos candidato não será qualquer obstáculo, porque o Chega terá sempre votos, tenha candidato que não tenha candidato, e isso eu estou certa. Muito bem, muito obrigada pela sua entrevista. Muito obrigada. Muito obrigada a si que esteve desse lado. Estivemos à conversa com Manuela Tender, candidata do Chega à autarquia de Chaves nas próximas eleições autárquicas que se realizam a 12 de outubro.